A estratégia deu tudo certo, né, em termos de estratégia. A gente não veio para jogar por uma bola, a gente veio para jogar para ser diferente de ser agressivo no setor de marcação, tanto em bloco baixo, médio ou alto, e fomos. Mas em primeiro lugar eu gostaria de parabenizar e levantar aqui uma situação para o grupo de jogadores que foi comprometido durante a semana toda, mesmo com todas as cobranças, mesmo com tudo que isso faz parte. No jogo de hoje, muito organizado, entregaram tudo que tinham, claro que em alguns momentos, e a gente vai falar mais para frente da coletiva, nos aspectos um pouco mais técnicos e de parte ofensiva, mas quero realçar aqui o comprometimento do grupo de jogadores que sentiram lesão durante a semana, se colocaram à disposição para ficar no banco, para jogar se tivesse que ir para o sacrifício, jogadores que passaram mal essa noite e que se colocaram à disposição para ficar no banco se precisasse para jogar. A gente com alguns desfalques, algumas situações que não puderam estar aqui também à disposição. Então isso mostra o comprometimento de jogadores que estão com a causa, com o Internacional, com o objetivo de fazer alguma coisa diferente esse ano. Claro que a gente veio aqui para ganhar, a gente leva 1 ponto, tira 2 do adversário, mas muito mais por toda a circunstância criada e toda uma situação que vem para cá, que vai ser 7-0, 6-0, 5-0. Não existe jogo jogado, a história ela é contada a cada jogo, né? Cada jogo ela tem uma história, e a de hoje foi um empate, com muita dedicação dos nossos jogadores em campo e fora dele durante a semana. Então eu não podia deixar de ressaltar esse comprometimento dos jogadores com o jogo, com a semana e com o objetivo do Internacional esse ano. Ainda em cima disso, Odair, o que você acha que a sua equipe fez de positivo dentro daquilo que foi trabalhado para sair aqui da arena com 1 ponto? E até em cima dessa projeção que era feita inicialmente, até pelo momento vivido pelo Grêmio, você deixa aqui a arena satisfeito com esse 1 ponto? A gente sempre joga para vencer e o Inter não pode ser diferente. Claro que a gente queria vencer, fazer os 3 pontos. Não fazendo um jogo fora de casa, onde o adversário vem vencendo todos os jogos e cria muitas dificuldades para os adversários que vêm jogar aqui, a gente leva 1 ponto para a tabela, mas a gente sabe que a próxima semana jogo contra a Chapecoense e próximo jogo contra o Corinthians, dentro de casa, a gente precisa fazer os 3 pontos aí com naturalidade, assumir uma melhor colocação na tabela. Também preciso falar da estreia, né, do Zeca, e estreia também do Luca, que no início, jogadores que estavam, principalmente o Zeca, um tempo sem jogar. Então tudo isso foi positivo. O que eu acho que para que a gente saísse hoje com a vitória com os 3 pontos, eu acho que no momento que nós somos muito organizados, muito agressivo na marcação, muito forte, e quando a gente recuperava a bola, em alguns momentos a gente conseguiu fazer essa transição, mas em muitos momentos a gente acabou errando aquele penúltimo passe, aquele último passe, uma situação para a gente conseguir uma situação mais clara de gol. Isso a gente vai treinar mais para evoluir. Claro que os jogos dentro de casa, eles têm um outro aspecto, então por tudo isso que envolvia esse clássico, por toda a situação, o ponto é importante na tabela. De que forma você trabalhou daí nessa semana? Você disse que o Inter veio para vencer aqui na arena, mas nós, vendo o jogo, nós não vimos o Inter criando, chegando no ataque. Nós vimos o Inter, você pode discordar, por favor, sim, claro, se defendendo. E a vez que outra chegando até o ataque. Você pensou, você trabalhou de que forma com os jogadores treinos fechados lá em Viamão, e a postura do Inter hoje contra o Flamengo não te preocupam para a sequência do Campeonato Brasileiro? Que tipo de postura tu fala? Defensiva? Não, acho que defensiva nós somos muito bem hoje. Tanto que o Grêmio não conseguiu fazer gol no primeiro tempo, o Grêmio não deu um chute no gol. Agora, o que nós temos que evoluir, o aspecto de evolução é quando tu sai dessa organização defensiva, que tu não deixa o adversário criar e ele não faz o gol. Quando tu recupera a bola, aí sim a gente precisa evoluir nesse aspecto, principalmente quando a gente está jogando fora de casa. Porque dentro de casa o jogo é de proposição, a gente fez 2 jogos em casa, contra Bahia e contra Cruzeiro, os 2 jogos melhores do que no nosso adversário, tanto Bahia quanto Cruzeiro, propondo o jogo dentro do campo do Cruzeiro, com vitória um pouquinho mais em transição, mas a transição encaixando. Então acho que no aspecto de estratégia, tática, defensiva, de organização defensiva, nós somos muito bem. Tanto que o Grêmio não fez gol, e o Grêmio é um dos times que, não só dentro de casa, mas fora de casa, vamos falar de dentro de casa aqui. O Grêmio tem um volume muito grande de posse.
É um time que está há muito tempo jogando junto, entrosado, jogadores confiantes, estádio lotado, e o Grêmio não conseguiu criar no primeiro tempo. No segundo tempo um pouquinho mais, uma situação de Joramel de bola parada, uma situação ou outra. Então eu acho que o Grêmio é que teve mais dificuldades ofensivas no jogo do que a nossa organização defensiva. A nossa organização defensiva foi boa. O que nós precisamos hoje, falando sobre o aspecto do jogo de hoje, para que a gente vencesse a partida, a gente precisava, quando recuperasse a bola, ter um pouquinho mais de calma, de tomada de decisão certa ali no penúltimo passe, que a gente teria situações melhores criadas ofensivamente. Até complementando a pergunta do Jason aqui, Odair, ainda sobre essa parte ofensiva, é inegável que defensivamente o Inter cumpriu o seu objetivo aqui, segurou o Grêmio, teve 2 chances de gol no máximo, mas o Inter não fez nada ofensivamente. Contra o Flamengo a produção já tinha sido muito pobre. Como é que você tem trabalhado no dia a dia para, principalmente nos jogos fora de casa, aumentar essa produção ofensiva do Inter, que agride muito pouco e é um time que leva poucos riscos ao adversário? E também, por gentileza, gostaria que você explicasse a escolha pelo Rossi, que nós recebemos a informação que foi liberado pelo departamento médico na última terça-feira. Quem foi liberado? O Rossi. Liberado na última terça-feira? Foi a informação que ele já está treinando há 20 dias. Tu tá lá todos os dias acompanhando os treinos. Então, mas até, bom, só para passar de desinformado. Essa semana toda ele treinou. Semana passada toda ele treinou. E a antepenúltima semana ele estava no campo treinando. Terça-feira nos disseram que ele ainda estava sob cuidados do departamento médico. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando o jogador estiver no campo treinando como ele estava desde há 3 semanas atrás, ele está liberado. A assessoria tem que passar. Entendeu? Então, só para te dar a informação precisa. Quanto à outra pergunta, por favor. Ofensivamente, você produz muito pouco. Não, acho que no Maracanã a gente teve algumas situações, não conseguimos concluir. O Damião fez no primeiro tempo. Eu acho que a gente, como eu disse na resposta anterior, a gente precisa evoluir, principalmente nos jogos fora de casa, nesse aspecto da transição. Mas em casa a gente tem feito bons jogos, propondo o jogo, criando muitas oportunidades. Fizemos 2 gols contra o Bahia, criamos muitas situações contra o Cruzeiro. E agora nós vamos jogar 2 jogos em casa. Então nós temos que trabalhar bem essa semana para que a gente tenha essa força ofensiva dentro de casa e continue melhorando nesse aspecto em termos ofensivos fora de casa, para que a gente possa criar mais situações e fazer os gols também fora de casa. Boa noite, Roberto. Boa noite. São já o 5º jogo, né, que o Internacional não marca gol. E o torcedor está apreensivo disso. Você está falando que precisa trabalhar bastante isso. O que você precisa melhorar nessa situação para que acrescente esse gol que não aparece no Internacional a partir do momento que foi contra o Bahia, o último gol? Sim. E também, por que o Nico Lopes nunca é uma opção para você? O que ele acrescenta ou não acrescenta numa partida, num jogo importante, para que ele não possa entrar, tendo ele um histórico de gols no Internacional? Vou começar pela última. O Nico é o jogador que mais jogou comigo. Ou saindo jogando, ou entrando em todas as partidas. Então essa não confere essa última situação, entendeu? A outra é que é o que eu respondi anteriormente. A gente precisa continuar e melhorar a parte ofensiva quando joga fora de casa, porque só se defender é difícil. Não é fácil, porque o time adversário bate, vai encontrar algum espaço, como o Flamengo aconteceu aos 26 do segundo tempo, uma falta que bate na barreira, volta de sobrepique, a bola desvia e entra no gol. Então você precisa criar situações ofensivas para que tu também crie dificuldade para o adversário. Fora de casa a gente precisa melhorar nesse aspecto. Dentro de casa, os 2 jogos que nós jogamos até agora dentro de casa, nós propomos o jogo, nós somos melhores do que o nosso adversário, criamos muitas situações de gol, fizemos 2 contra o Bahia e a bola não entrou porque o goleiro foi melhor em campo contra o Cruzeiro. Então eu espero que essa semana a gente continue treinando. Tenho certeza que a gente vai trabalhar muito essa semana para que a gente repita o desempenho e os gols, a efetividade que a gente teve contra o Bahia e não contra o Cruzeiro. Tá? E isso é um processo de evolução também para os jogos fora de casa. Odair, a respeito da tabela, que também por toda a respondi do Nico. Sim, perfeito. Tá fechado. Odair, a respeito, olhando para a tabela e também por toda a expectativa que gerou o Clássico Grenal, eu queria saber como que sai o Odair realmente sai satisfeito e como que o Inter também se sai satisfeito com o empate aqui da Arena. Como eu respondi anteriormente, a gente quando faz o planejamento de semana, anteriormente ao jogo, a gente não vem aqui para perder ou para empatar, a gente não joga nenhum jogo para perder para empatar. A gente pensa na vitória, quer a vitória, trabalha para ter a vitória, só que a gente tem que levar isso para dentro do campo de jogo. Então quando você tem muitas mudanças no setor,
muitas opções, muitas variações, não é porque eu quero, é porque as circunstâncias, lesões, suspensões, jogadores chegando, quando tu mexe muito no setor, tu perde um pouco o envolvimento, o entrosamento, a mecânica de jogo. Talvez a gente tenha perdido essa mecânica ofensiva, principalmente nos jogos fora de casa. E nós vamos trabalhar para reencontrar. Dentro de casa a gente está produzindo, vai continuar produzindo, e só temos que ser mais efetivos, como fomos no jogo contra o Bahia. Mas também essa mudança de um setor, ela também gera uma situação a buscar um mecanismo melhor. Odair, aqui na sua direita, até sobre o Zeca, né, na chegada dele, dizendo que jogar na direita, você também disse que a tendência era colocá-lo no lado direito. O porquê dele hoje na minha cancha? Quando eu me lembro que eu respondi para vocês que a princípio realmente a minha ideia era usar eles nas laterais, e continuo respondendo isso para vocês, que a princípio a minha ideia é usar ele nas laterais. Por que foi a minha opção pelo Zeca por dentro? Porque a gente estava tendo marcação, mas não estava conseguindo essa transição, ficar com a bola um pouco mais. Eu precisava de um jogador muito próximo, parecido com o Edenilson, que não estava como opção hoje. Então, na chegada do Zeca, logo após a chegada, principalmente durante essa semana, eu chamei o Zeca para conversar, perguntei qual era a situação, se eu, por acaso, fosse testar ele no meio campo. Ele falou: Odair, eu estou à disposição, eu já joguei lá na base, como eu tinha respondido para vocês lá no início, já joguei. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, fica tranquilo, não é a princípio o que eu tinha imaginado, mas para uma situação nós vamos tentar treinar contigo por dentro, para que eu consiga ter, além do equilíbrio defensivo, quando a gente recuperar essa bola, um pouquinho de transição com posse, com o jogo. Ele falou: eu me coloco à disposição para fazer. E aí a gente começou a treinar durante a semana, e realmente os treinamentos ele apresentou bom desempenho, a equipe apresentou bom desempenho, que me deu segurança para tomar a decisão. Odair, no início da coletiva você destacou que ouviu que o Inter poderia ser goleado hoje aqui. Queria te perguntar o quanto isso te incomodou, o quanto isso te trouxe alguma pressão para que você deixasse o cargo de técnico, e o quanto isso também te motivou para enfrentar o Grêmio. A pressão eu estou desde o início que eu fui anunciado como treinador, e não vai ser diferente em equipe grande. Um clube gigante como o Internacional vai ter pressão, e quando não vem o resultado, mais pressão. O que eu disse é que se decantava, e eu não estou usando isso como demérito ou não, porque o Grêmio realmente tinha um favoritismo. Era um time que os últimos adversários que jogaram aqui, um tomou 5, outro tomou não sei quanto, foi difícil. Então não era, se fosse no Beira-Rio, o clássico seria um jogo difícil, aqui muito mais difícil, por toda a circunstância. Então, o que eu tinha que pensar e fazer era trabalhar muito, me focar nessa partida, estudar bem o jogo, para que a gente pudesse neutralizar o Grêmio nas suas ações ofensivas, e quando tivesse dessa posse de bola, a gente poder tentar ganhar o jogo. Não conseguimos essa segunda parte aí da parte ofensiva, mas eu acho que jogamos bem organizados defensivamente, os jogadores deram tudo dentro de campo, então para isso tudo foi importante. É importante você, nos últimos 2 jogos, como eu falei, nós ganhamos o Clássico Grenal no Beira-Rio 2-0, e empatamos hoje aqui na casa do Grêmio. Somamos 1 ponto na tabela, não é o que queríamos, não é. O Inter tem que pensar em vitória, o Inter tem que pensar grande, em somar pontos, vir na casa do adversário e ganhar os jogos também. Agora a gente volta para um outro aspecto, nós somos muito fortes dentro de casa. Então, peço aqui o apoio do torcedor, para que a gente possa, o torcedor está do nosso lado, sempre teve com mensagem, com apoio, e tenho certeza que vai estar junto nessa semana e no próximo jogo, para que a gente possa fazer, não vamos pensar no segundo antes do primeiro, mas que a gente possa fazer essa sequência natural aí, com 2 boas vitórias, 2 grandes jogos dentro de casa, e assumir uma pontuação muito melhor na tabela. Odair, aqui à tua esquerda, hoje tu não contaste com o D'Alessandro, né? Eu queria saber quando que tu tivesse o veredito de não contar com ele, isso alterou de alguma forma o teu planejamento do jogo, e onde ele se encaixa nessa ideia, fora de casa, na ideia daqui a pouco de se defender e sair rápido em transição, onde o D'Alessandro se encaixa aí, o peso dele dentro do time? Ontem ele acabou sentindo, né? Então a gente espera até o último momento para tomar a decisão, e o D'Alessandro se encaixa, depende da função que ele vai iniciar o jogo, né? Mas se ele, por exemplo, se ele iniciasse a função no lugar do Rossi hoje,
o movimento dele seria um movimento de meia, para que quando a gente recuperasse a bola entrasse no pé dele e aí ele desse uma sequência com o passe qualificado que ele tem. Muda um pouco a característica de jogo. O Rossi é um jogador de transição, né, de velocidade, jogador de lado de campo, e o D'Alessandro é um meia armador que quando joga do lado ou quando joga por dentro, a ideia sempre central do D'Alessandro é que ele arme as situações de jogadas. Então é isso que mudaria. Odair, aqui à tua esquerda. Eu gostaria de saber se a não entrada do Nico Lopes tem algo a ver com aquele vídeo que vazou durante a semana e quem tu elencarias como o principal destaque positivo na partida de hoje? Do lado não, nada a ver com o vídeo. Eu não sou esse tipo de treinador que me preocupa com essas que dou valor a esse tipo de coisa. Mas talvez ele não quisesse jogar. Não. Outro dia o Nico esteve normal. Que não pode é um funcionário que, se for confirmado que é um funcionário de uma agência, com roupa da agência, intervir não é com o Nico, com você, com qualquer pessoa. Ele é funcionário da empresa, ele está ali para servir o cliente, não está ali para pressionar ou para fazer qualquer... Não é para o Nico Lopes, é para qualquer cidadão desse país. Então, se for confirmado, isso aí é ruim para ele, ruim para a empresa. Nós que tem que ver. O Nico veio no outro dia chateado que o cara tenha... porque tem uma parte só do vídeo, o restante ali foi outras conversas, entendeu? Deixa o cara ir lá, pegar a situação dele, o dinheiro dele, pagar as contas dele.